Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, acione o sininho para receber as minhas notificações e não esqueça de deixar o seu joinha, que isso ajuda muito o canal. Irmãos, eu meditando na palavra de Deus, hoje em dia nós vemos que há uma facilidade no Evangelho de certos pastores, de certos coach que quer fazer a pessoa enricar, prosperar. Primeira coisa, eu quero dizer que a prosperidade ela vem de Deus. Prosperidade é você saber viver com aquilo que você tem, sem almejar grandes coisas, que muitas vezes as pessoas almejam grandes coisas e entram em negócios furados, entram em negócios a qual o que vai acontecer? Vai se frustrar e vai perecer. O próprio Jesus Cristo falou: cautelai-vos. Cautelai-vos, isso é, nós temos que ter cautela em tudo que nós formos fazer. Lá no Evangelho de, de Mateus, desculpa aqui, irmãos, eu procuro agora, que fugiu da minha memória. Mas aqui, ó, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 15, diz assim, ó, cautelai-vos, porém, dos falsos profeta que vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso é verdade. Cuidado com certos líderes que são lobos, isso é, estão interessados em que você oferte mais, em que você dê mais, estão, como se diz, interessados em que você não vem entender a palavra de Deus. Sabia disso? Tem pessoas que é enganado, irmãos, com o evangelho da facilidade. Cuidado, o evangelho não é fácil. O evangelho é uma cultura contra a cultura deste mundo. É você entender que a sua carne peca, que a sua carne ela deseja as coisas da carne. O evangelho é contra tudo isso daí. Jesus mesmo falou, entrai pela porta que é estreita, porque larga é a porta que leva à perdição, e tem muitos que entram nela e se contaminam, e é verdade, irmãos. Quantas pessoas estão frustradas com líderes porque confiou demais no homem, confiou demais, deu tudo que tinha, e hoje está frustrado, não quer vir para a igreja, não quer saber. Mas eu quero dizer uma coisa, essas pessoas se frustram, de vez de se frustrar com o homem, não vai se frustrar com Deus. Deus não tem culpa. Então cuidado com certos líderes que quer massagear o seu ego, que quer realmente, sabendo que você está em pecado, mas fala, não tem problema não, Jesus te ama, Jesus é amor. Mas só que acontece o seguinte, que a Bíblia fala que ele é um fogo consumidor. Horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivo. Irmãos, Deus ele corrige, porque ele é pai. Agora, se o camarada está no erro, não está na igreja e está no erro, é porque ele é filho do inimigo, então não está nem aí. Mas Deus ele corrige os seus filhos. Por quê? Porque ele é pai. Porque quando nós chegarmos diante de Deus, nós não vamos falar, ah, Senhor, ninguém me avisou. Não. Deus ele sempre avisa. Deus ele sempre avisa. Lembra lá de Eli, que Deus avisou que os filhos dele estavam fazendo coisas erradas no templo, né? Que estavam fazendo coisas, Hofni e Finéias estavam fazendo coisas, estavam na igreja, estavam fazendo coisas erradas dentro do templo, estavam fazendo coisas erradas, e Deus avisou Eli, ó, cuidado com teus filhos, fala com eles, para eles pararem de fazer isso. Sabe o que aconteceu? Morreu. Os dois filhos de Eli morreu. Por quê? Porque eles estavam dentro do templo, mas eles não estavam com a vida reta diante do Senhor. Então cuidado com os falsos profetas, que muitas vezes quer massagear o teu ego, que quer muitas vezes te livrar de você ficar com pensamentos de condenação. Não, tenha muito cuidado, porque pecou, irmãos. A gente quando peca, nós pecamos contra Deus. Então, se você que está assistindo esse vídeo está afastado do caminho do Senhor por algo, por algum líder que te enganou, por algum pastor que te enganou, meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus, volte, retome a tua caminhada, fica firme e cuidado com esse evangelho da facilidade. O evangelho da facilidade está levando muita gente à perdição. O evangelho é uma cultura, como eu falei, é uma cultura contra a cultura do mundo.
Muitas vezes a pessoa está mudando, né? Querem adaptar o evangelho à vida errada, querem adaptar o evangelho a uma vida errônea. Não, está errado. Está errado. O evangelho é poder de Deus, sara, que cura, que liberta, que transforma. O evangelho ele transforma, as boas novas, isso é a mudança de vida, é uma mudança de vida. A pessoa que vivia no pecado hoje vive em santidade. Por quê? Porque tem temor ao Senhor. E o princípio da sabedoria é temor a Deus. Amém, querido? Espero que você tenha entendido. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho diante de Ti abençoar os Teus filhos. Nos livra, Senhor, dos falsos líderes, dos falsos profetas. Nos livra, Senhor, das pessoas que muitas vezes elas só têm interesse em prosperar e não têm cuidado com as ovelhas. Nos livra, Senhor, de tomarmos decisões erradas na nossa vida. Nos livra, Senhor, do homem mau, do homem fraudulento, das pessoas invejosas, das pessoas que maquinam mal contra nós. Senhor, abençoa os Teus filhos, protege e guarda eles, guarda a casa deles, protegendo, livrando, Senhor, de todo mal, de todo perigo, de toda angústia, de todo desespero, de toda aflição. Pai, nós oramos porque nós cremos na vitória, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde no nome de Jesus.